Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão, e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Meus irmãos, sejamos bem-vindos à casa do Senhor nessa noite. Noite de alegria, porque é dia do Senhor. É dia de louvar e bendizer o nome do nosso Salvador, daquele que nos criou, daquele que por nós deu a vida para garantir e construir a nossa salvação. Eu convido os irmãos que de pé, oremos ao Senhor, oferecendo a Ele o nosso culto desta noite. Em seguida nós vamos louvar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque Tu faz oportuno este momento de reunião do Teu povo, Senhor, aqui, que clama pelo Teu nome, que Te reconhece como único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. Ó Deus, nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, nós Te louvamos, nós nos alegramos, ó Deus, na Tua presença. E Te ofertamos, ó Deus, o nosso culto, o melhor contido no nosso coração, da nossa adoração e do nosso louvor. Que Tu fales, Pai, nessa noite ao nosso coração, trazendo alívio, paz, tranquilidade a nosso coração. Atende-nos, Senhor, nessa hora. É o que Te pedimos, confiados nos merecimentos de Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor com esse hino que tem por título Igreja, um hino muito conhecido de todos nós e muito alegre e festivo, com o qual nós vamos louvar o nosso Deus. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Povo a quem muito quer bem, seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de Tua glória. Vem, Senhor, Tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os Teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós.
muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, e reina hoje. Amém. As palavras do Senhor, a palavra do Senhor no Salmo 86, nos primeiros versículos diz: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito, pois eu sou piedoso meu. Salva o teu servo que em ti confia. Compadece-me de contínuo. Alegra a alma do teu servo. Elevo bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração. E atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me responde. Até esse 7º versículo, a palavra do Senhor nos traz, meus irmãos, esta afirmativa que traz paz e alegria para o nosso coração. Nós servimos a um Deus que nos atende, que nos responde, que supre as nossas necessidades. Nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez com o louvor Espírito enche a minha vida. E logo após o cântico desse louvor, nós vamos orar ao Senhor alguns instantes. Vamos pedir a Ele que nos dê, pela sua misericórdia, graça e paz da sua parte. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar.
Te louvamos, Deus, porque Tu és um Pai cheio de graça e misericórdia, que nos assiste nas nossas fraquezas, que nos fortalece, que nos anima, que pela Tua misericórdia traz paz ao nosso coração, alívio das nossas dores e do nosso sofrimento. Nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu nos dá alívio das dores físicas, mas daquelas, Santo Deus, emocionais e espirituais também, por que não dizer? Aquilo, ó Deus, que nos aflige e que nos rouba a alegria e nos rouba a paz. Ó Deus, nós entregamos tudo e tudo queremos entregar nas Tuas mãos agora. Tu sabes, ó Deus, das preocupações que afligem, que atormentam, que entristecem o nosso coração. Tu sabes, ó Deus, onde e quais são as necessidades da nossa vida. Tu sabes, ó Deus, onde vai o nosso pensamento nessa hora. E nós te pedimos, ó Deus, que Tu acompanhe o nosso pensamento até aquele lugar, até aquela pessoa, até aquele problema, até aquela causa, aquela questão, aquela demanda, ó Deus, que exigem de Ti uma solução. Ó Deus, que o Teu agir providencial possam trazer esse refrigério e esse alívio para o nosso coração, de poder sentir, Senhor, que Tu está agindo e dando solução. Aquilo, ó Deus, que para nós parece impossível. Aquilo, ó Deus, que para nós parece inacessível. Aquilo que para nós, Santo Deus, parece não ter solução. Nós sabemos que Tu tens solução para toda causa. Que Tu és o Deus que é poderoso para resolver todo e qualquer problema, toda e qualquer questão da nossa vida. Por isso, ó Deus, nós tudo entregamos nas Tuas mãos nesta hora, para que Tu, Senhor Deus, pela Tua misericórdia, dê solução e a Tua solução traga paz para o nosso coração e para o nosso viver. Atende-nos, ó Deus, e olha por nós. Ouve a oração da Tua igreja. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Nós continuamos, meus irmãos, louvando ao Senhor e agora louvando e honrando com os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas contribuições para a obra do Senhor, enquanto cantamos plena consagração, tudo deixarei, tudo entregarei, sim, a Ti, Jesus bondoso, sempre seguirei. Enquanto cantamos, nós vamos apresentar ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos e as nossas contribuições. Tudo a Ti, Jesus, consagro, tudo, tudo deixarei, resoluto, mas submisso, sempre a Ti eu seguirei. Tudo deixarei, tudo entregarei. Sim, a Ti, Jesus bondoso, sempre seguirei. Tudo a Ti, Jesus, consagro, pois eu sinto o Teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo deixarei, tudo entregarei. Sim, a Ti, Jesus bondoso,
consagro, quanto gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo deixarei, tudo entregarei. Sim, a ti, Jesus bondoso, sempre seguirei. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, te louvando, te adorando, buscando a tua presença, Senhor. Consagramos aqui, Senhor, o nosso ser, o nosso viver, Senhor, a nossa vida a ti entregamos, ó Deus. E também entregamos as nossas ofertas. Que tu possas, Senhor, consagrar essas ofertas que estão entregues aqui nesta salva. Também aquele, Senhor, que tem ofertado e dizimado de suas casas, Senhor, com as transferências eletrônicas. E que tu possas, Senhor, abençoar todos esses recursos e que sirvam, Senhor, para o bom andamento da tua casa e para que o teu evangelho continue a ser proclamado neste lugar para a glória do teu nome. Porque nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Podem sentar, meus irmãos. E mesmo sentados, eu os convido a que abramos nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. Atos, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 10. A palavra do Senhor nos diz: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Até aí a palavra do Senhor para a nossa edificação nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra que temos o privilégio de ler agora, buscando a Deus sabedoria, conhecimento a respeito da tua vontade e do teu querer para a nossa vida. Por intermédio dela, Deus, fala aos nossos corações, nos abençoando e nos dando a paz. Atende-nos, Senhor, é o que te pedimos e pelo que te agradecemos já, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz: se pedis e não recebeis, é porque pedis mal. Pedis mal. Virou, por que não dizer, jargão, dizer ou ouvir dizer que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Sem dúvida. Mas esperar de Deus somente o ouro e a prata? Esperar de Deus somente acerca dos bens deste mundo e desta vida? É limitar o poder de Deus. Deus é muito mais do que o Senhor do ouro e da prata. Deus
é muito mais do que o Senhor das coisas deste mundo. Deus é muito mais do que o detentor dos recursos desta vida. Ao profeta Jeremias, após a sua oração, o Senhor responde e diz a Jeremias: clama-me e eu te responderei, e eu te anunciarei coisas grandes, coisas tremendas, que tu não sabes, mas que eu te mostrarei. Ou seja, Jeremias, você não faz ideia do que eu tenho para te oferecer. Você não faz ideia, Jeremias, de tudo que eu posso te dar, de tudo que eu posso fazer por você. Também, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Enquanto todas estas promessas estão contidas na palavra de Deus, enquanto tudo isso é anunciado e oferecido aos que temem ao Senhor, aos que têm e buscam viver uma vida reta, um coração íntegro na presença do Senhor, nós nos limitamos na nossa vida a ação e o poder de Deus ao ouro e à prata. O texto da palavra de Deus, no relato de Lucas, em Atos, no capítulo 3, fala a respeito de um homem que não fazia ideia do quão poderoso é Deus, do quanto Deus tinha para lhe oferecer. Diz o texto da palavra que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, e naquele mesmo horário era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. A situação daquele homem não é muito diferente do que nós temos nos nossos tempos. A porta a que se refere Lucas no texto, a porta chamada Formosa, era uma porta que dava acesso ao átrio externo, ou ao átrio das mulheres. Por que o átrio externo? Era o átrio das mulheres e o átrio dos coxos, dos paralíticos, dos doentes, de todos aqueles que, me desculpem colocar nesses termos, mas era a realidade da época, todos aqueles que não tinham qualificação para entrar no templo. Todos aqueles que não eram considerados. Todos aqueles que não eram considerados e que por isso não podiam entrar no templo. E talvez isso nos cause estranheza, porque ele escolheu aquela porta. Era o lugar, aquele átrio era o lugar que era acessível para ele, paralítico, mas também é por onde passava o maior número de pessoas. Quando nós falamos, meus irmãos, em átrio externo, vamos imaginar aí o pátio da igreja, descoberto, exposto ao sol e à chuva. Você, deficiente físico, que quer adorar ao Senhor, você tem esse espaço aí para você. Você, mulher, que quer adorar ao Senhor, é esse espaço que está reservado para você. Daqui para dentro, apenas os homens. Os homens apenas eram considerados dignos de entrar para adorar o Senhor. Mas a intenção daquele homem não era, ao ir ao templo, não era adorar ao Senhor. Aquele átrio externo, na verdade, era o ambiente da miséria que batia à porta da igreja, onde estavam os miseráveis, aqueles excluídos socialmente, aqueles que não tinham acesso à palavra, aqueles que não tinham acesso à adoração, aqueles que não eram contados e que muitas vezes não eram percebidos. E eles estavam ali à porta da igreja, porque o mais próximo de Deus
que eles poderiam chegar era naquele átrio externo. Conforme a tradição e a cultura semita dos judeus daqueles dias, aquele era o lugar mais próximo de Deus, onde eles poderiam chegar. E por que mais próximos de Deus, meus irmãos? Porque a compreensão, naquele tempo, não se compreendia um Deus onipresente, um Deus que estava em todo lugar. Deus era refém do santíssimo lugar, do santo dos santos, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar. Lá no fundo, no final do templo, Deus estava lá e só falava com o sumo sacerdote. E o lugar mais próximo que eles podiam entrar era ali. Do lado de fora estava a miséria, do lado de fora estava a exclusão, do lado de fora estava o desprezo. Aquele lugar era o lugar daqueles que para nada serviam. Aquele lugar era o lugar daqueles que não tinham valor. Aquele lugar era o lugar daqueles desprezados. E ali estava aquele homem, não para adorar ao Senhor, mas para viver das esmolas daqueles que entravam para fazer a sua adoração e ofertar uma esmola a um miserável. Na concepção dos judeus, dava a eles algum galardão diante de Deus, algum mérito diante de Deus. Então eles não ofereciam nada àquele que esmolava, ao coxo ou ao paralítico, como nós queiramos chamá-lo, para que ele pudesse ter uma dignidade, para que ele pudesse ter uma qualidade de vida melhor, pelo menos para que ele pudesse comer alguma coisa. A preocupação não era essa. A preocupação era aumentar os seus créditos com Deus. E aquele homem, diz o texto da palavra, que vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Percebam, meus irmãos, o processo de cura, como se dá na vida desse homem. Não é simplesmente um paralítico que voltou a andar, mas é alguém em cuja vida Jesus proporciona uma cura completa. Diz o texto, repetindo aqui o que diz o texto no versículo 4, Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Aquele que era apenas mais um pedinte, aquele que era apenas mais um miserável, que não era percebido, que não era notado, não era visto, agora tem o olhar de Pedro e de João fitados diretamente nele, direcionados a ele. Ele é percebido ali por aqueles homens de Deus. Na pessoa de Pedro e João está o Deus da misericórdia. Na pessoa de Pedro e João está o Jesus que morreu e ressuscitou por todos, inclusive por aqueles que o mundo despreza, aqueles que não são importantes. Ele agora é visto e ali começa o processo de cura na vida daquele homem. Ele é percebido, ele é notado. Meus irmãos, nas nossas grandes cidades, os cartões, os postais, as fotos, elas não reconhecem, elas não percebem algumas pessoas que estão ali no dia a dia. Existem pessoas, quantas pessoas não são percebidas, quantos invisíveis estão aí nas nossas calçadas, nas portas das igrejas. Quantas pessoas não são notadas? Por quantas pessoas invisíveis nós passamos até chegar na igreja? No nosso caminho da nossa casa até a casa do Senhor, por quantos nós passamos e não notamos?
Não os vemos, não tem nome, não tem história, não tem identidade. Pedro e João começam o processo de cura daquele homem quando eles dirigem o seu olhar a ele, ou como diz o evangelista, quando fitam nele o seu olhar. E olham para ele e dizem: nós estamos olhando para você, agora levanta a sua cabeça, levante os seus olhos e olhe para nós. Porque também, meus irmãos, as pessoas que ocupavam o pátio externo, sejam elas deficientes ou mulheres, não era dado o direito de erguer a cabeça e olhar os olhos de um homem. Não apenas aos deficientes, mas às mulheres também. Nem em casa era do costume, era da tradição, que mesmo em casa, mesmo a esposa, apenas respondia ao marido aquilo que ele perguntasse, e respondia de cabeça baixa. Mas ali Pedro, naquele momento, fita os seus olhos, reconhece, enxerga aquele homem e diz para ele: olha para nós. Não olhe para as minhas mãos apenas esperando receber uma moeda, olha para mim, olha para o meu rosto. E ali começa esse processo de cura. E diz o texto: e ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E Pedro, porém, lhe diz: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. O processo de cura que começou nos olhos agora passa para as mãos. E percebam, meus irmãos, que Lucas faz questão de deixar destacado aqui: tomando-o pela mão direita, o levantou. Tomando-o pela mão direita, o levantou. Quanto significado presente nessa frase ou nessa verdade? Porque a mão direita era reservada às pessoas mais importantes. Apenas se apertava a mão direita, se saudava com a mão direita, oferecia-se algo com a mão direita às pessoas honradas, às pessoas mais importantes. Pedro ali está dizendo para aquele homem: olha, você é importante, porque eu olho para você e te chamo a olhar para mim, a levantar a sua cabeça e olhar para mim. Eu te ofereço a minha mão direita e te ofereço para te levantar, diz o texto da palavra do Senhor, que tomando-o pela mão direita, o levantou e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Um outro detalhe, meus irmãos, presente nas entrelinhas do texto, e vamos pensar aqui: é impossível erguer alguém apenas com um aperto de mão. Apenas apertando uma das mãos é impossível erguer alguém. E aí nós podemos perceber aqui, quando o texto diz que o levantou, tomou pela mão direita e o levantou, nós conseguimos perceber aqui que mais do que um aperto de mão, um gesto para tirar do chão aquele que outrora esteve caído, que outrora esteve no chão, que outrora esteve paralítico e limitado, vem somado a um abraço dado com os dois braços, que chama para junto de si aquele que era enfermo. E para a tradição dos judeus, ainda mais uma questão: todos os paralíticos ou coxos, como o texto classifica, eram consideradas pessoas impuras. E qualquer um que tocasse o impuro, tornar-se-ia impuro também. Qualquer pessoa que tocasse o impuro,
seria considerada impura também. Mas ali, esse processo de libertação na vida daquele homem, Jesus, através de Pedro e João, vem mostrar para ele, para aquele homem, que não há impureza, não julgueis impuro ao que Deus santificou. Não julgueis impuro o que Deus santificou. Eles não estavam preocupados, na verdade, naquele momento, mais importante do que o risco de tornar-se impuro e de estar impedido de entrar no templo para adorar, era resgatar a vida daquele que outrora esteve perdido. De maneira, meus irmãos, que a cura agora é a cura das mãos, é o toque, é o abraço, que faz do impuro puro, que faz do imperfeito perfeito, que faz do rejeitado acolhido, que chama para junto aquele que não tinha valor. É assim que Jesus trabalha na vida daqueles que o amam. E diz o texto da palavra do Senhor, ainda na sequência, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E agora o texto nos apresenta a cura dos pés. Os pés que sustentam o corpo. Os pés que caminham e que conduzem o corpo e que conduzem a vida por todos os caminhos. Os pés que seguem o Senhor e que seguiram a Pedro e João para dentro do templo para que lá pudessem adorar ao Senhor. Estar de pé, meus irmãos, representa a autonomia na vida daquele que outrora viveu esmolando. Autonomia na vida daquele que viveu da miséria, dos restos, daquilo que sobrava dos outros. Ele agora pode seguir a sua vida porque os seus pés sustentam o seu corpo, porque os seus pés agora o conduzem por onde quer que ele vá. Ele agora tem a liberdade, ele já não é mais alguém que é levado por alguém à porta formosa do templo, mas agora ele vai onde ele quer, a hora que ele quer, porque ele é liberto em Jesus Cristo. Ele já não é mais alguém conduzido, guiado pelas mãos de alguém. Jesus cura os nossos pés. Jesus cura os nossos pés, para que a nossa vida não seja uma vida de dependência, para que nós tenhamos liberdade e autonomia, para fazermos da nossa vida aquilo que bem nos aprouver, aquilo que nos convém fazer. Jesus cura os nossos pés, para que a nossa vida não seja uma vida que dependa de que alguém nos leve para cá ou para lá, alguém dite os rumos da nossa vida. Jesus cura os nossos pés, para que nós possamos seguir pelos caminhos que o Senhor tem proposto para nós. Jesus cura os nossos pés, para que nós possamos ter a autonomia de tomar decisões com relação à nossa vida, para onde queremos ir, o que haveremos de fazer, porque já não dependemos mais de alguém que nos conduza. Já não dependemos mais de alguém que nos carregue no colo e nos leve para cá ou para lá, porque os nossos pés estão curados e nós caminhamos com Jesus, caminhamos com liberdade, entramos no templo como entrou o paralítico, não pela opção de alguém, não porque alguém decidiu, não porque alguém escolheu isso como sendo o melhor para mim, mas porque eu faço e vou aonde quero, porque os meus pés são curados pela misericórdia e pela graça do Senhor Jesus. Jesus cura os nossos olhos. Jesus cura as nossas mãos. Jesus cura os nossos pés. Jesus cura os nossos olhos para que possamos enxergar todo um universo, todo um horizonte, todas as coisas maravilhosas que Ele tem preparadas para nós, para todos aqueles que o amam. Jesus cura as nossas mãos, para que elas não sejam mais dependentes dos restos, das sobras, das migalhas, daquilo que sobra
à mesa do outro. Jesus cura as nossas mãos para que nós possamos pegar, para que possamos trabalhar, para que possamos construir, para não viver mais uma vida de dependência. Jesus cura os nossos pés para que tenhamos autonomia e liberdade de irmos onde quisermos, de fazer o que o nosso coração desejar, de seguir a nossa vida decidindo nós mesmos, já não dependendo mais de alguém que nos conduza para cá ou para lá. Jesus é aquele que nos cura, que tem muito mais do que o ouro e a prata para nos dar. Este é Jesus, que quer te dar muito mais do que ouro e do que prata, que quer te oferecer muito mais do que os benefícios desta vida, do que os bens deste mundo. Este é Jesus, que tem algo muito maior e muito melhor para te oferecer, para oferecer a todos aqueles que o amam. Este é Jesus, o Jesus a quem nós servimos, a quem nós adoramos. Este é o Jesus que faz milagre sem ouro e nem prata. Este é o Jesus que nem nos oferece ouro e nem prata, e que também não exige de nós o nosso ouro e a nossa prata para nos abençoar. Dá de graça o que de graça recebeste. Foi assim que o Senhor Jesus ensinou. É aquele que não cobra para nos abençoar. É aquele que não exige de nós o nosso ouro e a nossa prata, que não nos oferece apenas ouro e prata, mas que também não exige de nós ouro e prata quando Ele decide nos abençoar. É aquele que nos abençoa porque grande e maravilhosa é a sua graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que não se gloriem. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Não é o ouro e a prata que garantem a nossa salvação. Não é o ouro e nem a prata que garantem as graças de Deus e as manifestações da sua misericórdia sobre a nossa vida. Não é o ouro e nem a prata que garantem os benefícios de Deus por nós. Jesus nos cura, nos salva e nos liberta. Cura os nossos olhos, cura nossas mãos, cura nossos pés. Nos cura, nos liberta para que sejamos felizes e para que possamos, assim como aquele homem, que diz o texto da palavra do Senhor, após estar curado, ele pôde entrar no templo, saltando e louvando a Deus, porque agora ele já não era mais um excluído. Ele era um homem que foi visto, foi percebido. Era um homem que, apesar da sua impureza ritual, cerimonial, recebeu o toque na mão direita e o abraço enviado por Jesus. Teve seus pés curados para que pudesse, por opção, entrar na casa do Senhor, no santuário, e de lá louvar e bendizer o nome do seu Criador. Este é Jesus, que tem coisas maiores e melhores para fazer por nós, que tem obras maiores ainda para realizar na nossa vida, e que quer dar a todos nós, a mim e a você, muito mais do que ouro e do que prata. Enquanto você pede a Deus apenas ouro e prata, Ele tem muito mais para te dar. Ele é, sim, o Senhor do ouro e da prata, mas não é só isso. Ele é muito mais. Ele não tem só o ouro e a prata. Ele não é apenas o Senhor do ouro e da prata. E Ele é aquele que não faz, que não nos dá soluções paliativas, que não resolve apenas o problema do momento. Não é aquele que apenas oferece a solução de hoje, o pão de hoje, mas é aquele que nos oferece o melhor a cada dia. Esse é o Jesus a quem nós servimos.
Este é o Jesus a quem nós louvamos, este é o Deus a quem nós adoramos. Aprenda a pedir. Aprenda a pedir. Não peça apenas ouro e prata. Aquele que tem tudo à sua disposição, que tem o melhor para te oferecer. Que Deus nos abençoe e nos guarde nessa noite, e que por intermédio da sua palavra, Ele traga paz ao nosso coração. Eu convido os irmãos aqui de pé, louvemos ao Senhor novamente. Com louvor, Deus do impossível, o Deus que tem muito mais a nos oferecer, o Deus que é muito mais do que apenas o dono do ouro e da prata. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar. Que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você. E fará o impossível por você. Amém. Aprenda a pedir a Deus. Aprenda a pedir a Deus. Não limite o poder de Deus. Não limite a misericórdia de Deus. Não limite a graça de Deus.
Aprenda a pedir a Deus. Ele tem muito mais para te oferecer, muito mais do que você pode imaginar. Também não limite a sua competência, a sua capacidade. Não limite. Você pode mais e Deus pode mais através de você. Deus chamou a Moisés e Moisés respondeu ao Senhor: Senhor, eu sou pesado de língua. E Deus disse: é você mesmo que vai. Moisés podia muito mais do que ele pensava. E ele foi e falou a Faraó, e Deus agiu através dele. Deus chamou Gideão, e Gideão disse: olha, das 12 tribos de Israel, a minha é a menor. A minha família é a mais insignificante. E eu sou o mais sem valor na minha casa. E Deus disse: é você que vai. E vai só com 300. Para eu te mostrar que eu posso muito através de você. Não limite o poder de Deus na sua vida. Não limite a ação de Deus na sua vida. Deus tem muito mais para te dar e muito mais para fazer através de você. Você tem muita vida para viver e viver com qualidade. Você tem muito mais do poder da ação e da misericórdia de Deus para experimentar, para ver, muito mais do agir de Deus. Não limite. Ofereça seus olhos, suas mãos e seus pés ao Senhor, para que Ele possa curar, para que Ele possa te usar. Que Deus nos abençoe e nos dê a todos nós uma semana maravilhosa sob a sua graça, sob a sua proteção, sob os seus cuidados. Oremos ao Senhor. Nós estamos aqui, Santo Deus, com o nosso coração cheio de alegria, porque vivemos este dia na Tua presença. Vivemos para Te adorar, vivemos para Te exaltar, vivemos para bendizer o Teu nome, vivemos, ó Deus, para Te glorificar. Ó Deus, e aqui estamos nós, colocando-nos ao Teu inteiro dispor, e Te pedindo, Santo Deus, que nos permita sair curados daqui nessa noite. Que Tu cures, ó Deus, todos os campos da nossa vida, todas as áreas do nosso viver, do nosso agir, precisam da Tua cura. Restaura-nos, ó Deus, faz em nós a obra completa, para que possamos Te adorar sempre mais e mais em espírito e em verdade. Agora, ó Deus, despede o Teu povo com a Tua paz e sob a Tua proteção e cuidado, conduze-nos, Senhor, aos nossos destinos, aos nossos lares. Abençoa esta semana que está começando. Que seja uma semana de bênçãos, de alegrias, de conquistas. Que seja uma semana igualmente vivida na Tua presença, sob o Teu cuidado e orientação. Atende, Deus, a nossa oração. Nós Te pedimos estas coisas e por todas elas Te agradecemos, no nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e ternas consolações e o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre a Igreja do Senhor nesta noite e sobre todos nós permaneçam agora e para todo o sempre. Amém.